A casa estava cheia. Risadas, copos brindando, música de fundo, crianças correndo com brinquedos novos nos braços. A decoração da ceia parecia de revista. Toalha bordada, luzes quentes, guardanapos enrolados com fitas vermelhas. Todo mundo sorria, comendo, abraçando, registrando cada momento como se fosse o retrato perfeito de uma família feliz. Mas nada disso me distraía do que eu via do outro lado da sala. Minha filha, Ana Clara, de 7 anos, estava em pé, sozinha, bem na pontinha da mesa de jantar. Ela usava o vestido dourado com brilho que escolheu dias antes no shopping. Disse que queria parecer uma estrela no Natal. Mas agora, ali parada, com a caixinha vermelha nas mãos, ela parecia mais uma sombra esquecida num canto. Ninguém percebeu. Ninguém além de mim. Ela respirou fundo, olhou direto para a avó, a mãe do meu marido, e disse com a voz firme: "Vovó, o papai falou para eu te entregar isso se você me ignorasse de novo." O tempo congelou. Os talheres pararam no ar, a música sumiu, as conversas se calaram. Por um instante, só o som da minha própria respiração era real. Dona Lourdes, a avó perfeita da família perfeita, deu um sorriso amarelo, como se fosse uma piada de criança. Mas quando abriu a caixa, ela gritou. Um grito seco, profundo, cheio de algo que eu nem saberia nomear. As pessoas correram para ver o que era, mas eu já sabia. Eu sabia porque aquela caixa tinha sido preparada há meses. Por mim? Não. Por Daniel, meu marido. Pelo pai da Ana. Mas antes de contar o que tinha dentro da caixa, você precisa entender como chegamos até ali. Porque aquela noite não foi um estouro repentino. Foi o fim de um silêncio longo. Um silêncio que eu aguentei por tempo demais. Quando eu conheci Daniel, achei que estava entrando numa família de comercial de margarina. Gente animada, que se junta no domingo para fazer churrasco, que comemora aniversário de meio de ano, que ri alto, que liga só para dizer "tô com saudade". Dona Lourdes era o coração disso tudo. Mandona, cheia de opinião, mas aparentemente acolhedora. No começo, ela parecia gostar de mim. Elogiava meu arroz, dizia que eu era muito calma, me abraçava na saída. Mas bastou o tempo passar para eu ver o que estava escondido por trás da simpatia. Começou com detalhes pequenos. Eu era esquecida nos convites. Nunca estava nas fotos que ela imprimia para colocar na estante. Ela dizia que minha criação era diferente, que eu tinha valores modernos demais. E quando a Ana entrou na vida dela, a coisa piorou. Ana Clara é minha filha de um casamento anterior. Ela tinha 2 anos quando conheceu Daniel. Ele nunca hesitou, nunca tratou ela como enteada, assumiu como pai, com tudo o que isso implica. E pouco tempo depois, oficializamos. Ele a adotou legalmente, de papel passado. Ela passou a assinar o nome dele, era filha dele em todos os sentidos. Mas Dona Lourdes nunca aceitou. No começo fingia, dava presente baratinho em datas comemorativas, mandava um emoji de coração no aniversário. Mas era tudo de fachada. Ana nunca foi chamada para as dormidas com os primos, nunca ganhou pijama combinando. Era como se ela estivesse sempre só de passagem, como uma visita. E por mais que eu tentasse explicar, amenizar, justificar, a Ana percebia. E cada vez que ela percebia, uma parte de mim quebrava. E o Daniel, ele via também, mas por muito tempo ficou calado. Até o dia em que ele percebeu que a ferida estava aberta demais para continuar ignorando. O que ele fez, o que ele preparou com Ana, foi a coisa mais bonita e mais dolorosa que eu já vi. Naquela noite, minha filha não foi a mesma, e a mulher que sempre se achou dona da verdade também não. Não era só uma caixa, era um fim e um começo também. Num tom calmo e emocionante, Ana Clara sempre teve um brilho diferente. Mesmo pequena, ela parecia entender coisas que ninguém explicava. Quando Daniel entrou na nossa vida, ela tinha só 2 anos, mas grudou nele como se o conhecesse desde o ventre. Ele brincava, dava banho, cantava para ela dormir. Nunca fez distinção, nunca disse sua filha,
era sempre nossa. Foi ele quem quis adotar oficialmente. Disse que se era pai no coração, então queria ser pai também no papel. E assim foi. Fomos ao cartório, assinamos os documentos e naquele mesmo dia fomos comemorar comendo brigadeiro de panela no sofá, rindo dos respingos no pijama da Ana. Mas Dona Lourdes não comemorou. Ela disse que achava exagero, que não precisava formalizar nada, que isso era coisa para quem quer provar demais. Eu sorri, disfarcei, tentei seguir em frente, porque naquela época eu ainda tentava caber. As primeiras vezes que levei Ana para festas da família, fui com o coração cheio de esperança. Queria que ela tivesse primos, memórias felizes, cheiro de comida de vó. Mas o que encontrei foi um teatro mal ensaiado. Os primos ganhavam camisetas personalizadas com os nomes bordados. Ana recebia uma peça extra, sem nome, sem laço. Nas fotos de Páscoa, colocavam todos os netos enfileirados, com orelhinhas na cabeça e cesta na mão. Ana ficava de fora. Quando eu perguntava, diziam que faltou orelhinha ou esqueceram de colocar o nome dela na lista. A pior parte é que ela percebia, sempre. Teve um aniversário da neta mais velha em que fizeram uma lembrancinha com a caricatura de todos os netos. Todos, menos ela. Ela pegou a dela, olhou e disse baixinho: "Acho que esqueceram de mim de novo." E aí eu tinha que ser forte, tinha que sorrir, abraçar, dizer que era só um erro. Mas por dentro eu me sentia engolida por uma tristeza que não tem nome. E com o tempo fui me calando. Eu dizia para mim mesma que estava fazendo isso por ela, que era melhor ter uma avó meio distante do que nenhuma, que com o tempo Dona Lourdes ia aceitar, que o amor vinha com a convivência. Mas eu estava enganada. A verdade é que eu estava aceitando migalhas por medo de enfrentar o silêncio, por medo de parecer ingrata, dramática ou, pior ainda, causar briga entre Daniel e a mãe dele. Eu achava que estava protegendo minha filha da rejeição, mas no fundo eu estava ensinando a ela a engolir injustiças em nome da boa convivência. Daniel via, claro que via, mas ele também carregava as culpas dele. Cresceu tentando ser o filho perfeito, obediente, equilibrado, nunca contrariava a mãe. E isso o paralisava. Sempre que eu falava sobre Ana ser excluída, ele dizia que ia conversar, mas depois desistia. É difícil, ele dizia. Ela é complicada, ele dizia. Até que veio aquele dia, o dia em que eu soube que a Ana já não acreditava mais em desculpas. Era um almoço de domingo. Todos os netos estavam brincando no quintal e Ana veio até mim com um papel na mão. Era um desenho, ela e os primos segurando balões. Só que ela tinha desenhado uma seta apontando para si mesma com a palavra visita escrita. Aquilo me esmagou por dentro. Falei com Daniel naquela noite, chorando no banheiro, sussurrando para não acordar Ana. Disse que não dava mais, que ela estava crescendo acreditando que erra menos. E pela primeira vez, ele não tentou me acalmar com promessas vazias. Ele ficou quieto, mas um tipo diferente de silêncio. Um silêncio que parecia mais determinado. No dia seguinte, ele pediu que eu deixasse ele buscar Ana na escola. Voltaram os dois com um embrulho vermelho e um sorrisinho de segredo nos lábios. Não me contaram o que era, só disseram: "Se um dia ela fizer de novo, a gente vai saber a hora de entregar." Eu não entendi completamente, mas confiei, porque pela primeira vez Daniel estava se mexendo, ele estava se posicionando, ele estava deixando de lado a culpa de ser o filho que desagrada para ser o pai que protege. E Ana? Ana guardou aquele embrulho como se fosse um escudo. Nunca mais falou sobre o presente, só seguiu sorrindo, desenhando, tentando caber. Até que chegou o dia em que ela cansou. Era Natal outra vez. A mesma casa, a mesma árvore gigante com luzes brancas piscando, os mesmos convidados, os mesmos rostos. Tudo igual, menos Ana. Ela estava diferente, mais quieta, mais firme. Usava novamente um vestido dourado, não o mesmo do ano passado, mas ainda brilhante, ainda bonito. E no colo, 2 pacotes,
um embrulhado com papel rosa e outro com papel vermelho. O rosa era para a prima. O vermelho era o presente que dormia no fundo do armário há meses, esperando seu momento. Chegamos e fomos recebidos com aquela falsa alegria de sempre. Beijos apressados, comentários sobre o trânsito, elogios sobre a sobremesa que ninguém ia comer. Ana sorriu, educada, mas eu via. Ela estava só observando, só esperando. Na hora da entrega dos presentes, Dona Lourdes assumiu seu trono no centro da sala. Sentada na poltrona, chamava um por um como se fosse a grande rainha da noite. Entregava os pacotes com discurso, beijos e fotos. Pedro ganhou um envelope grosso, daqueles que não se dobra, dinheiro vivo. Lorena, a neta preferida, recebeu um iPhone novinho e uma pulseira de prata com pingente de coração. Os outros netos ganharam brinquedos caros, roupas de marca, perfumes importados. E então, com a voz quase sem emoção, ela disse: "Ah, e esse é para Ana, só para não ficar sem nada." Era um saquinho marrom, desses de loja de bairro. Ana pegou. Dentro, uma vela, rosa, com cheiro forte de lavanda, sem laço, sem nome, sem cartão. Apenas um bilhete escrito com letra apressada. Para a filha do Daniel. Nada de neta, nada de Ana, nada de carinho. Ela sentou no sofá e segurou a vela no colo. Não falou nada, não olhou para ninguém. Só ficou ali, respirando fundo, olhos fixos na avó. Foi quando ela pegou o embrulho vermelho. Olhou para mim, depois para o pai e, com um simples aceno, caminhou até a mesa. Não havia mais como impedir o que vinha a seguir. Ana se aproximou da mesa como quem carrega um segredo que pesa mais que o corpo. Estendeu o pacote com as mãos firmes, parando bem em frente a Dona Lourdes. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Ainda. "Vovó, o papai disse para eu te dar isso se você me deixasse invisível de novo." Ela falou com calma, com uma maturidade que não pertencia a uma criança de 7 anos. Entregou a caixa e voltou para o sofá como se já tivesse cumprido sua missão. Sentou, cruzou as pernas devagar e ficou esperando. A avó segurou o embrulho com uma mistura de desprezo e desconfiança. Rasgou o papel vermelho com pressa, como quem não quer dar importância. Mas parou assim que viu o que havia dentro. Era uma moldura branca com uma foto. Daniel segurando Ana no colo, os dois cobertos de confete e balões ao fundo. Era o dia da festa de adoção. Na parte de baixo da imagem, em letras douradas, estava escrito: "Primeiro dia de pai." A foto veio acompanhada de um envelope. Ao abrir, encontrou os documentos de adoção. O nome de Daniel como pai legal, a assinatura do juiz, o selo da vara de família. E, por último, a carta. Dona Lourdes olhou ao redor buscando apoio, mas ninguém se mexeu. Todos esperavam que ela lesse, e quando ela abriu o papel e começou a ler, seu rosto começou a mudar. A máscara estava prestes a cair, e ninguém ali poderia evitar. Ela leu em silêncio, mas o silêncio era tão denso que cada palavra parecia ecoar por toda a sala. O papel tremia nas mãos. A boca dela endureceu, o rosto enrugou de vergonha, não de dor. Ela não estava magoada, estava exposta. A carta dizia: "Mãe, se você está lendo isso, é porque fez minha filha se sentir invisível de novo. Não só minha por amor, mas minha por lei, por decisão e por honra. Ana é minha filha, é sua neta, e se você não for capaz de aceitá-la como parte da família, então não me aceite como filho. Passei anos esperando que seu coração amolecesse, que você enxergasse nela o que eu vejo todos os dias, a menina mais corajosa que já conheci. Mas agora é ela quem está dando esse passo, porque eu cansei de pedir que você a visse. Ela cansou de se encolher. A partir de hoje,
Ou você a trata como neta, com tudo que isso significa, ou não será mais bem-vinda na vida dela, nem na minha. Quando terminou, ela deixou a carta cair como se queimasse os dedos. Tentou rir, disfarçar, buscar um aliado, mas ninguém reagiu. A sala inteira era agora só Ana e a verdade. Foi aí que Dona Lourdes gritou, um grito seco, histérico, ferido no orgulho. Apontou para mim e disse que era tudo culpa minha, que eu envenenei o filho dela, que eu criei confusão na família. Daniel se levantou com calma, olhou nos olhos da mãe e disse: "Você se envergonhou sozinha, a gente só deixou de encobrir." E nesse instante, tudo mudou. O barulho da ceia continuava lá fora, a música natalina tocava baixinha, mas dentro daquela sala o que havia era o fim de um ciclo, um silêncio respeitoso e o começo de algo novo que ainda estava por nascer, mas já se sentia mais verdadeiro do que qualquer laço de sangue. Depois que Daniel falou, ninguém mais disse uma palavra. Até as crianças, que não entendiam exatamente o que estava acontecendo, sentiram que algo grave tinha se partido ali. Era como se um alicerce invisível tivesse desmoronado e, no lugar dele, surgisse um espaço estranho, incômodo e, ao mesmo tempo, libertador. Dona Lourdes não suportou o peso daquele silêncio. Levantou tão rápido que derrubou a taça ao lado. Apontou para mim outra vez, a voz falhando de tanta raiva. "Isso foi armado. Essa mulher botou minha neta contra mim." Mas ninguém a seguiu, nem os netos que haviam ganhado os presentes caros, nem os filhos, nem as noras. Ninguém se levantou para defender, porque, no fundo, todos sabiam. Ela se virou para o Daniel, esperando uma última migalha de lealdade. "Você vai mesmo jogar fora sua mãe por causa de uma criança que nem é sua de sangue?" Daniel ficou de pé devagar, respirou fundo e respondeu com voz firme: "A Ana é minha filha, e se sangue for mais importante do que amor, então você nunca me amou de verdade." Ela tentou argumentar, mas a voz já não encontrava eco. Estava sozinha, finalmente sozinha com a própria verdade. Ana olhava tudo em silêncio. Não sorria, não chorava. Apenas observava. Os olhos dela brilhavam de um jeito estranho, uma mistura de tristeza e alívio, como se ela finalmente tivesse parado de pedir permissão para existir. Nós recolhemos nossas coisas em silêncio. Casacos, brinquedos, o pedaço de sobremesa que nem tínhamos tocado. Daniel pegou a mão da filha. Eu peguei a vela que ela havia deixado sobre a mesa. Enquanto saíamos, ouvi a voz de Dona Lourdes, já sem força, tentando manter o controle. "Se vocês saírem por essa porta, não precisam mais voltar." E foi exatamente o que fizemos. Atravessamos aquela porta sem olhar para trás, sem arrependimento, sem medo. Pela primeira vez em anos, em paz. Lá fora, o vento estava frio, mas o ar parecia mais leve. Ana entrou no carro com a cabeça erguida. Sentou-se com a caixa vazia no colo. Não como quem perde algo, mas como quem finalmente entregou o que precisava. Ela olhou pela janela, depois olhou para a gente e disse: "A vovó leu tudo?" Daniel olhou pelo retrovisor e respondeu: "Cada palavra." Ela sentiu e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Era um sorriso pequeno, discreto, mas era o tipo de sorriso que carrega a certeza de que algo muito maior acabou de acontecer. Algo que não pode mais ser desfeito. Depois que Daniel falou, ninguém mais disse uma palavra. Até as crianças, que não entendiam exatamente o que estava acontecendo, sentiram que algo grave tinha se partido ali. Era como se um alicerce invisível tivesse desmoronado e, no lugar dele, surgisse um espaço estranho, incômodo e, ao mesmo tempo, libertador. Dona Lourdes não suportou o peso daquele silêncio. Levantou tão rápido que derrubou a taça ao lado. Apontou para mim outra vez, a voz falhando de tanta raiva. "Isso foi armado. Essa mulher botou minha neta contra mim."
Mas ninguém a seguiu, nem os netos que haviam ganhado os presentes caros, nem os filhos, nem as noras. Ninguém se levantou para defender, porque, no fundo, todos sabiam. Ela se virou para o Daniel, esperando uma última migalha de lealdade. Você vai mesmo jogar fora sua mãe por causa de uma criança que nem é sua de sangue? Daniel ficou de pé devagar, respirou fundo e respondeu com voz firme. A Ana é minha filha, e se sangue for mais importante do que amor, então você nunca me amou de verdade. Ela tentou argumentar, mas a voz já não encontrava eco. Estava sozinha, finalmente sozinha com a própria verdade. Ana olhava tudo em silêncio. Não sorria, não chorava. Apenas observava. Os olhos dela brilhavam de um jeito estranho, uma mistura de tristeza e alívio, como se ela finalmente tivesse parado de pedir permissão para existir. Nós recolhemos nossas coisas em silêncio. Casacos, brinquedos, o pedaço de sobremesa que nem tínhamos tocado. Daniel pegou a mão da filha. Eu peguei a vela que ela havia deixado sobre a mesa. Enquanto saíamos, ouvi a voz de Dona Lourdes, já sem força, tentando manter o controle. Se vocês saírem por essa porta, não precisam mais voltar. E foi exatamente o que fizemos. Atravessamos aquela porta sem olhar para trás, sem arrependimento, sem medo. Pela primeira vez em anos, em paz. Lá fora, o vento estava frio, mas o ar parecia mais leve. Ana entrou no carro com a cabeça erguida. Sentou-se com a caixa vazia no colo. Não como quem perde algo, mas como quem finalmente entregou o que precisava. Ela olhou pela janela, depois olhou para a gente e disse: "A vovó leu tudo?" Daniel olhou pelo retrovisor e respondeu: "Cada palavra." Ela sentiu e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Era um sorriso pequeno, discreto, mas era o tipo de sorriso que carrega a certeza de que algo muito maior acabou de acontecer. Algo que não pode mais ser desfeito. Na caixa vermelha, agora está guardada no fundo da minha gaveta, ao lado da pulseirinha da maternidade da Ana, dos primeiros desenhos que ela fez com lápis de cor e do caderninho onde escreveu o nome do Daniel pela primeira vez, com letras tortas e um coração do lado. Não guardei aquela caixa para lembrar da dor, guardei para lembrar da coragem, da força silenciosa de uma menina que decidiu, por si só, que não aceitaria mais ser invisível. Ela nunca mais falou sobre aquela noite, não perguntou pela avó, nem pediu explicações. E eu entendi que ela não precisava mais dessas respostas, porque ela já tinha encontrado as que realmente importavam. A Ana me ensinou algo que levou anos para entender, que família não é quem te chama pelo nome, mas quem te reconhece na alma, quem escolhe ficar, quem te protege quando você não tem forças para pedir e, acima de tudo, quem te enxerga. Daniel e eu começamos a construir um lar com base nisso, não em aparências, não em tradições, não em sobrenomes, mas em vínculo, em afeto verdadeiro, em respeito. Cada risada da Ana, cada suspiro de alívio dela ao adormecer sem medo, nos lembrava de que fizemos a escolha certa. Às vezes, cortar um laço é o único jeito de costurar outros, mais firmes, mais justos, mais reais. Hoje, quando alguém pergunta pela avó, Ana responde com um simples "a gente não se vê mais" e muda de assunto sem tristeza, sem peso, como quem já entendeu que nem toda ausência é perda. Ela ainda usa a pulseira que ganhou da prima. Às vezes combina com um brinco de estrelinha, às vezes não, mas sempre está ali, no pulso, como um lembrete de que mesmo em meio ao abandono, o amor pode surgir, quando é sincero, quando é escolhido, quando é recíproco. No fundo, eu achava que aquela caixa era uma vingança, mas não era.
Era um presente de volta, um resgate, um grito gentil de alguém que se recusava a ser esquecida e que, no fim das contas, nos ensinou a lembrar de quem realmente importa. Porque o maior presente daquela noite não foi dado por quem comprou o mais caro, foi dado por uma menina de vestido dourado que decidiu, sozinha, que merecia ser vista. E ela foi.